está dando continuidade nesse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E esse tema de hoje é um tema interessante da gente refletir, né? Que ele está nas instruções dos Espíritos, e assim como todo o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo, esse é mais um para a gente pensar, né? Considerar a nossa fé quanto a esse assunto, o que a gente pode tentar sintonizar para que a gente possa ter um entendimento maior sobre perdas de pessoas amadas e mortes prematuras. E esse item está no capítulo 5, item 21. A doutrina espírita, ela tem esses 5 livros, que é o Pentateuco da doutrina espírita, e ela é muito consoladora, por isso que ela traz esse tema para nós, para que a gente possa esclarecer melhor sobre as mortes prematuras. E esse conteúdo, ele se encontra em cada um desses livros, de uma forma ou de outra, eles estão nesses livros para que a gente possa ter um entendimento maior. Então ela nos traz esse estudo e ela compila para nós esses ensinamentos de Jesus para que a gente possa entender. No livro Céu e Inferno, na primeira parte do capítulo 2, item 4, tem essa mensagem para nós. Para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. Então, o que Kardec quer dizer para nós com essa mensagem? Sobre o medo da morte. Aí tem um questionamento, né? Se eu tenho fé, por que eu tenho medo da morte? Então, é uma resposta para cada um de nós poder desenvolver dentro da nossa fé, da fé de cada um. Então, ele está falando sobre o medo da morte. Por que o medo da morte? Quando nós nos apegamos demais na parte material, no mundo material, aí nós penetramos nesse medo. Então, o nosso pensamento fica vinculado só aqui na matéria e a gente não tem entendimento de que nós somos imortais, que a nossa vida continua. A doutrina espírita, através das orientações de Kardec e dos espíritos, eles nos ensinam que nós somos imortais, que nós só temos essa vestimenta aqui, que quando nós retornarmos para a nossa pátria, nós perdemos só essa vestimenta e continuamos a viver, a aprender, a melhorar, a evoluir. E esse medo deriva da falta de elucidação a respeito da vida imortal. Por que ele coloca para nós que deriva essa elucidação a respeito da vida imortal? Que ele deriva da falta de conhecimento, de falta de estudo, de falta de orientação. Então, quando nós buscamos estudar e entender, muitas coisas melhoram na nossa vida, porque a gente sabe que a gente não perde as pessoas que nós amamos. Elas continuam, elas estão ali, muitas vezes até perto de nós. Tem vezes que eles não conseguem estar perto, claro, né? Mas é como se nós estivéssemos assim, entre uma união familiar ou uma união de amigos. Quando nós temos um familiar que vai embora, longe, é como se fosse assim. A gente sabe que ele está ali na terra, que ele viajou, a gente fica muito tempo sem ver, mas é como se fosse uma noite, porque a gente sabe que ele pensa na gente, nós pensamos nele, a gente sabe que a gente tem pensamentos positivos para ele e ele tem pensamentos positivos para nós. Então, é esse distanciamento que existe, só que não tem mais esse corpo. Então não muda muita coisa. Nem nós mudamos, né? Porque a gente não muda porque morre. O Eliahá, ele fala para nós no Pinga Fogo, no número 69,
Porque o Eliahá, ele não perdeu, um filhinho dele desencarnou também, né? Ele teve uma morte com o filho dele, se não me engano, ele tinha... Era bem criança, né? De repente, né, ele teve um problema, se não me engano, pulmonar, e não tinha médico, parece que na cidade, a cidade era pequena, e ele teve... Aí foi tendo consequências e o filho dele desencarnou. E ele diz assim, que quando ele fala essa frase, ele fala que ele está falando com muita certeza, porque ele vivenciou essa experiência. Então, para aqueles que desconhecem a imortalidade da alma, que é o que os espíritos nos ensinam e Kardec traz para nós, ocorre uma sensação de vazio, uma sensação de perda quase que infinita, porque é uma voz que silencia, é uma mão que para de escrever, é alguém que parte e, de certa maneira, deixa um vácuo na vida de muitas pessoas. E nessas circunstâncias, é muito importante saber que as almas são imortais, que estamos aqui para passar um tempo e que todos nós vamos retornar ao mundo espiritual. Quando ele fala essa frase nesse pinga-fogo, ele fala com muita emoção, porque ele disse que agora que ele está conseguindo falar sobre o assunto sem chorar, né? Porque ele sempre lembra do filho, se emociona. Então, não é porque a gente é espírita que a gente vai deixar de manifestar as nossas emoções. Sim, nós podemos chorar, podemos sofrer, podemos ficar tristes, tudo é permitido porque nós somos humanos. E se a gente manifestar as nossas emoções, isso é muito bom, ele é até terapêutico. O que nós não podemos fazer, e que ele nos orienta também, o Eliahá, é a gente morar nessa dor e ficar relembrando só as coisas tristes, porque nós vamos estar influenciando o nosso filho, o nosso pai, ou nossa mãe, ou o nosso amigo de uma maneira negativa. É como se estivesse aqui uma pessoa conosco. Se a gente começa a emitir pensamento negativo para aquela pessoa, para o nosso amigo, ele vai sentir, a nossa amizade vai fragilizar. Eu vou ficar triste, ele vai ficar triste, nós vamos ter raiva um do outro. E quem partiu não é porque perdeu o corpo que vai mudar. Se eu ficar morando na minha dor, na minha tristeza, ficar lembrando só de coisas tristes, eu vou estar influenciando aquele que já foi. Então eu preciso lembrar das coisas boas, das coisas alegres, das coisas que nos fizeram felizes quando vivíamos encarnados. E se a gente puder lembrar até de ficar mandando flores, é a coisa melhor que tem para eles também, porque eles vão estar sentindo aquela energia positiva. Então isso é muito importante. Os principais tipos de mortes prematuras podem ser assim classificados, porque esse assunto ele é muito extenso e ele tem muitas particularidades. Cada encarnado, cada espírito tem a sua individualidade, tem a sua própria vida e tem a sua própria experiência. Mas muitas mortes, elas acontecem por um aborto deliberado. E esse assunto nós vamos poder ver na questão 358 do Livro dos Espíritos. Também pode acontecer a desencarnação de crianças, de adolescentes, que também está na questão 199 do Livro dos Espíritos. O suicídio e a eutanásia, que está nesse livro, Religião dos Espíritos. Então nós temos muitos conteúdos, muitas obras que podem esclarecer melhor essa experiência da morte prematura, da perda dos nossos entes queridos. E também pode ser um espírito missionário, que ele teve uma morte prematura, porque ele renasceu aqui na Terra só por um breve tempo. Assim como nós, muitos de nós aqui todos temos um planejamento de vida, só que a gente não sabe quando é o nosso dia. Nós temos um planejamento, a gente tem um tempo para ficar aqui na Terra, encarnado, só que a gente não sabe o nosso tempo. Hoje eu posso estar falando aqui, mas amanhã eu posso não estar mais aqui. Nós não sabemos.
assim com cada um de nós que estamos aqui. Então, que a gente possa aproveitar os nossos momentos para amar, para gostar das pessoas, para tratar bem as pessoas, porque nós nunca sabemos se quando o nosso marido sai para trabalhar, ou nossa esposa sai para trabalhar, vai ser o nosso último instante. Quando nossos filhos saem para a escola, a gente não sabe se vai ser a última vez, se vai ser um tchau. E se a gente sair brigados um com o outro de dentro da nossa casa, como que vai ser? Então que a gente possa fazer do nosso lar, das nossas amizades, um elo de carinho, de amor, de singeleza, de experiências boas entre um e o outro, para que se isso aconteça de repente, que a morte prematura chegue ou a morte de uma forma ou de outra, que a gente possa lembrar dos nossos momentos bons. Espírito que veio completar uma encarnação também acontece bastante, porque quando tem mortes prematuras, que houve um corte da vida de forma deliberada, então muitas vezes acontece da encarnação ser só por um tempo. Aí existem jovens, crianças que vão mais cedo porque eles tinham tempo para cumprir. Pode ser, é uma das hipóteses, porque existem muitas outras. Experiência de transformação moral. Todos nós estamos aqui na Terra para a nossa transformação moral. Então que a gente possa aproveitar esse momento para que a gente se transforme, para que a gente conheça os ensinamentos de Jesus e consiga viver o máximo possível esses ensinamentos. Porque quando nós formos chamados, que estivermos completados a nossa etapa, pelo menos a gente viver de uma forma mais em consonância com os ensinamentos de Jesus. Então, como eu disse, esses são alguns itens que podem acontecer por morte prematuras, mas existe muito mais que a gente pode estudar e entender melhor na doutrina espírita. Como podemos entender a morte daqueles que parecem ir tão cedo? Nós sofremos quando mais cedo a gente até fala, né? Nossa, ele era tão novo, tinha tanta coisa ainda para passar, para trabalhar, para melhorar, para viver, né? Mas muitas vezes não. Muitas vezes ele veio aqui só para cumprir mesmo uma etapa da vida dele. Então, se olharmos somente o estágio humano, só aqui, a matéria, parece ser injusto para nós. Mas se a gente entender que a espiritualidade tem o seu planejamento para cada espírito, que existe a imortalidade da alma, a gente não vê justiça numa morte prematura, numa morte do ente querido. Porque pode ter sido o nosso ente querido que foi, mas podia ser o inverso, poderia ter sido nós que tivesse saído daqui da carne e deixado os nossos companheiros, os nossos amores, as nossas amizades aqui. Mas se olharmos que somos espíritos e nossos filhos também o são, compreenderemos que aqui é um estágio e há um tempo programado para se passar aqui e o retorno é natural. Então, por isso que a gente questiona a fé. Se eu tenho conhecimento de que retornar ao nosso mundo espiritual, que é a nossa pátria, que é o nosso verdadeiro lar, é natural, onde está a minha fé, se eu sei disso? E quando acontece essa experiência, eu me descontrolo. Onde fica a minha fé? Onde está Deus na minha vida, Jesus? Porque quando Jesus esteve aqui conosco, ele desencarnou e ele se mostrou para os apóstolos dizendo para nós: a vida continua, eu estou aqui. Então é uma vivência que Jesus deixou para nós, que se a gente for levar esses ensinamentos no nosso coração, com certeza nós não vamos ter dúvida que aquele que for também, ele está vivo como Jesus. Que a gente não tenha essa dúvida.
E o que é prematuro? Na visão material, os pais se sentem roubados quando há uma morte prematura, dilacerados, que como se todos seus sonhos, sua expectativa fossem retirados. E é assim mesmo, quem não tem conhecimento da imortalidade da alma, se desespera, como a Eliahá falou, acontece um vazio existencial, né? Então, porque a gente perdeu aquele filho querido, né? Que o certo é que os filhos enterrem os pais, não os pais enterrem os filhos, né? Mas se acontecer, pode ser que esteja no planejamento daquele espírito, ou se ele resolveu cortar a vida dele por comportamentos e atitudes que não foram boas para ele, muitas vezes ele é retirado desse mundo material para que ele não se prejudique mais na evolução dele. E aí ele volta em outras encarnações para complementar. Então, compreender o processo, desapegar do controle, se desapegar da dor e do sofrimento, transformando essa experiência em experiência produtiva para o espírito que está passando por essa situação e para os pais, não como fim, mas como aprendizado, experiência de recomeço. É interessante essa experiência de morte prematura, porque é mais uma nuance de perda que nós temos. Porque aqui na Terra acontece que a gente tem muitas perdas. E nós, quando perdemos alguma coisa, a gente se enraivece, a gente fica com raiva, a gente não sabe perder, a gente não entende que dentro de alguma situação que está fazendo eu sofrer, eu sentir aquela dor, é um ensinamento. A partir do momento que a minha fé, ela for mesmo, ela estiver no meu coração, com certeza eu vou entender as minhas dores, os meus sofrimentos com mais serenidade, porque ela está me ensinando. É como se fosse meu pai e minha mãe. Adorei isso. É como se fosse um pai e uma mãe. O que o pai e uma mãe faz com o filho quando ele faz uma arte? Ele chama atenção, ele corrige aquela criança. E a dor é uma forma de correção para alguma coisa que nós estamos fazendo fora dos ensinamentos de Jesus. Então, quando a gente compreende a dor dessa forma, ela reduz, a gente não sofre tanto, a gente não estende aquele sofrimento, porque a gente compreende que a gente tem que retornar e buscar o ensinamento de Jesus para poder aquela dor ela desaparecer. E na visão espiritual, o que é prematuro? Então só existe quando eu corto a minha vida, pelo que está na nossa orientação, é uma das, não é? Porque ocorre por ser um complemento de uma encarnação e outra, por ser prova, expiação para os pais, que é a necessidade que os pais têm de passar por aprendizado mais doloroso que pareça ser. É uma necessidade evolutiva de progresso. Muitas vezes, é uma das razões, muitas vezes, quando os pais perdem filhos prematuros, se não for por um corte de vida, como eu já falei, que ele fez em existência anterior, pode ser que esse espírito ele venha encarnado naquela família para ensinamento da família, para desapego. Porque a gente sente esse apego quando a morte acontece. Porque aí a gente sofre porque a gente muitas vezes não está nem sofrendo porque a pessoa morreu. A gente está sofrendo porque a gente ficou, porque ele deixou a gente aqui. Então tem até uma frase que eu escutei. A mulher, ela falou assim, que ele queria, eles estavam fazendo um processo de retorno do casamento deles. E aí ela disse para ele que se ele ficasse bonzinho, ela ia retornar isso no dia, na noite de que ele morreu. Se ele ficasse bonzinho, eles iam retornar. E aí ela falou para o repórter assim, e ele não ficou bonzinho. Então não houve retorno, né? Porque ele não foi bonzinho com ela. Então, na realidade, ela pensou
nela, ela estava triste, porque ele era o momento dele. Por mais que tivesse acontecido alguma coisa que aconteceu, provavelmente, a gente não sabe o que foi realmente que aconteceu, mas era o tempo dele. A gente procura justificativa para a morte, mas ela não existe. Ela vai ser na hora certa, na nossa hora certa, de cada um. Quando há a morte dos nossos entes queridos, a gente sente falta dessa presença física. A gente quer pegar, a gente quer tocar a pessoa. Os ensinamentos nos colocam para nós que a gente aceite que a vida continue. A doutrina ensina isso para nós. A imortalidade da alma. E que a pessoa que partiu, o espírito que partiu, ele está no plano espiritual. E que podemos nos comunicar com eles através de sonhos, através de relações mediúnicas. Isso acontece, muitas vezes a pessoa duvida, ela sonha com a pessoa que abraçou, que encontrou, que passeou, que caminhou, né? Tanto que eu ia passar um vídeo para vocês hoje, que não vai dar porque está sem som. O depoimento de uma pessoa que é colaboradora espírita, ele fez um depoimento numa palestra da FEB, da Federação Espírita, e ele coloca isso para nós, que a esposa dele, que ele estava rezando um dia, eu vou contar porque eu não vou passar, né? Que a esposa dele estava sonhando um dia, era um domingo, ele falou assim. Então, antes de domingo, ele estava rezando para o filho dele e perguntou assim, se ele tinha sarado da doença que ele saiu daqui por motivo da doença. Né? Então ele mentalizou isso, conversou com o filho, e ele falou, claro, que não tinha resposta, foi uma oração. E aí ele não contou para a esposa dele. Aí no domingo, ele disse que ela acordou toda saltitante, alegre, ele falou assim, bem, você não sabe o que aconteceu. Aí ele falou, o que foi? Eu sonhei com uma pessoa. Aí ele até brincou com ela, olha a pessoa que você sonhou, né? Mas aí ela falou que não, que sonhou com o filho e que o filho levou ela para passear nos jardins, em lugares bonitos, que conversaram muito, se abraçaram. Quer dizer, ela tem fé, ela acreditou que o sonho foi um ponto realmente. E aí ela falou, eu só não entendi uma coisa, que quando eu estava me despedindo, disse que ela se virou para vir embora, disse que ele puxou aqui pelo braço dela assim, e falou assim, fala com o papai que eu estou ótima. Aí disse que ela falou, eu não entendi isso aí, porque ele contou, que na prece que ele tinha feito, ele tinha pedido, que queria saber se ele sarou. E ele só mandou explicar para ele que eu estava ótima. Então, acreditar, ter fé na vida futura é assim de uma bênção divina que Deus não nos desampara em momento nenhum. Ele está ali com nós, Ele traz toda essa vivência com os nossos amores de alguma forma. Não é porque eu perdi o meu corpo que eu não existo mais. Nada cessa, simplesmente se transforma. Eu só perco o meu corpo e continuo no espírito. E viver no amor. Os nossos ensinamentos da doutrina espírita, ela fala para nós o que é viver no amor. Quando acontece a morte de algum ente querido, aí sim nós vamos realmente conhecer o amor verdadeiro. Porque quando a gente ama, a gente está aqui com a pessoa, a gente toca, a gente fala com a pessoa, mas quando não tem mais o corpo e o amor continua, esse é o amor verdadeiro. Porque o nosso amor é que muitas vezes, se eu sou ofendida pela outra parte, a raiva vem, né? Muitas vezes as coisas vão assim, parece que martelando, e o amor vai acabando, se extinguindo, né? Mas quando você ama sem a matéria, aí é o amor verdadeiro. Ou é um amor sem apego, né? Então, saudade é um sentimento natural, um sentimento bom. O problema é o apego.
É eu querer ter para mim um filho, e isso inclusive atrapalha no plano espiritual, porque os nossos pensamentos vinculam-se a ele e o retém. Por isso que eles falam que a gente tem que ter sempre pensamentos bons, para que o nosso vínculo com ele seja positivo, seja de amor, de carinho, que faça com que aquela energia seja boa para ele também. Quando voltamos à fase de Chico Xavier, que recebeu tantas cartas para as mães, eles diziam: mãe, deixe de ficar apegado a mim. Vá, em vez de levar rosas ao meu túmulo, leve pães aos carentes, porque você estaria me ajudando fazendo isso. Então, quando uma pessoa parte, em vez de a gente ficar aqui sofrendo, remoendo, triste, que a gente faça desse desencarne uma coisa útil, uma coisa para o amor, uma coisa que frutifique, que floresça. E aí nós vamos nos sentir bem também, porque nós vamos estar ajudando ele e a nós mesmos, a cura dos dois. E o que o Espiritismo pode ajudar nessa situação? Ter compreensão da imortalidade da alma. A doutrina espírita, nos nossos estudos, ela coloca isso para nós. Nos abastece com recursos como a prece, como as palestras, como o passe, como o atendimento fraterno. Nos ensina a rever nossas próprias emoções para extrair as lições de todas essas experiências. Os conteúdos da doutrina faz com que a gente reflita sobre as nossas emoções e explica que essa experiência dolorosa pode ser entendida pela visão do amor, da doçura de Deus, da gentileza do Cristo, porque a dor que passo me ensina a perceber a presença do Cristo nas outras pessoas que também estão em sofrimento. Isso que vai fazer com que eu avance, com que eu cresça. O luto nos faz encontrar caminho de ressignificação. Então, para nós termos força do enfrentamento das mortes prematuras, existe a doutrina espírita, que vem consolar o nosso coração. Pergunta como essa experiência seja, né? Então, ali, naquele vídeo, esse professor, ele é professor lá em Brasília, é mestre e tem doutorado em geologia. Ele fala que a gente muda o pensamento quando a gente passa por essa experiência de morte na nossa família, com nossos amigos, com nossos entes queridos. Porque geralmente quando a morte acontece, ele fala que a gente pergunta, por que comigo, né? Que é uma forma egoísta de você pensar, o que aconteceu comigo? Ele pede, ele fala que houve a transformação nele. E ele fala, para que, Senhor? Que quer que eu faça? Que quer que eu faça com essa situação que aconteceu na minha vida, com essa experiência da morte? Então sempre, não é só a morte, é em todas as nossas circunstâncias e experiências da vida, sempre temos que saber para quê e o que quer que eu faça. E a doutrina espírita, ela nos ajuda muito a responder essas duas perguntas com muita tranquilidade. Então a gente muda muito o conhecimento da doutrina espírita, com o estudo da doutrina espírita. É claro que a gente não tem como trazer tudo, porque esse é um estudo muito longo, extenso, para que a gente possa entender. Isso é só uma pincelada, né? Mas a gente consegue fazer com que a gente atue dessa forma na nossa vida aqui na Terra. E essas perguntas fazem com que você tenha um novo rumo, né, na sua vida, que você vai mudar o seu padrão emocional. Porque muitas pessoas sofrem, choram, elas se entregam realmente à dor, não conseguem viver sem o outro, sem a presença física do outro, né? Porque a pessoa que amamos está ao nosso lado, só não está com presença física, mas tem gente que não consegue reagir. E a doutrina espírita traz essa oportunidade para nós, para que a gente reveja as nossas emoções e tenha um rumo novo na nossa vida, se transforme em um homem novo. Então era isso que nós tínhamos para hoje. Muita paz a nós todos.